Salve Roma, salve Maria, viva Cristo Rei. Bom, minha gente, não fecha o vídeo, fica até o final que hoje nós vamos falar sobre as cartas de São Paulo, as cartas paulinas, enfim, né? E comentar um pouco sobre quem foi São Paulo. Então, antes de já, se inscreva, deixa o like, vamos acompanhar. Tá acabando, né? Falta só mais 2 vídeos para terminar o nosso mini curso. E logo em seguida eu vou fazer uma série de vídeos, talvez longos, de meia hora, enfim, não sei, fundamentando a fé católica só na Bíblia, através da Bíblia e algumas orientações, poucas, no catecismo, né? Para quem ainda não sabe que toda a fé católica já se encontra de Gênesis a Apocalipse, né? Então vamos lá. Paulo ou Saulo nasceu em Tarso, na Sicília, Ásia Menor, no início da era cristã, de família israelita, muito fiel à doutrina e à tradição judaica. Seu pai comprara a cidadania romana, o que era possível naquele tempo. Então Saulo nasceu como cidadão romano legalmente. Aos 15 anos de idade, foi enviado para Jerusalém, onde recebeu a formação do rabino Gamaliel e foi formado na arte rabínica de interpretar as escrituras, e deve ter aprendido a profissão de curtidor de couro celeiro. Por isso que ele sabe tanto do Antigo Testamento. Por volta do ano 36, era severo perseguidor dos cristãos, mas se converteu especialmente quando ele mesmo teve uma visão em que o Senhor lhe aparecera, porém não apareceu, na estrada de Jerusalém para Damasco, onde foi batizado por Ananias. Em seguida, permaneceu num lugar perto de Damasco chamado Arábia. No ano 39, se encontrou com Pedro e Tiago em Jerusalém, e depois voltou para Tarso, acabrunhado pelo fracasso do seu trabalho em Jerusalém. Ali ficou por cerca de 5 anos até o ano 43. Nesta época, Barnabé, seu primo que era discípulo em Antioquia, importante comunidade cristã fundada por São Pedro, o levou para lá. Em 44, Paulo e Barnabé são encarregados pela comunidade de Antioquia para levar a ajuda financeira aos irmãos pobres de Jerusalém. No ano 45, por inspiração do Espírito Santo, Paulo e Marcos, o evangelista, foram enviados a pregar aos gentios. A primeira viagem durou cerca de 3 anos, de 45 a 48, percorrendo a ilha de Chipre e parte da Ásia Menor. No ano 49, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja, para resolver a questão da circuncisão surgida em Antioquia. A segunda viagem foi de 50 a 53, durante a qual Paulo escreveu em Corinto as 2 cartas aos Tessalonicenses. São as primeiras cartas de Paulo. A terceira viagem foi de 53 a 58. Neste período, ele escreveu as grandes epístolas, Gálatas e 1 Coríntios em Éfeso, 2 Coríntios em Filipos e aos Romanos em Corinto. No final dessa viagem, Paulo foi preso por ação dos judeus e entregue ao tribuno romano Cláudio Lísias, que o entregou ao procurador romano Félix em Cesareia. Aí Paulo ficou preso por 2 anos, de 58 a 60, onde apelou para ser julgado em Roma. Tinha direito a isso por ser cidadão romano. Partiu de Cesareia no ano 60 e chegou a Roma em 61, após sério naufrágio perto da ilha de Malta. Em Roma, permaneceu em prisão domiciliar até 63. Neste período, ele escreveu as chamadas Cartas do Cativeiro, Filemon, Colossenses, Filipenses e Efésios. Depois deste período,
Paulo deve ter sido libertado e ido até a Espanha, os confins do mundo, como era seu desejo. Em seguida, deve ter voltado da Espanha para o Oriente, quando escreveu as cartas pastorais a Tito e a Timóteo por volta de 64 a 66. Foi novamente preso no ano 66 no Oriente e enviado a Roma, sendo morto em 67, face à perseguição de Nero contra os cristãos desde o ano 64. São Paulo foi um dos homens mais importantes do cristianismo. Deixou-nos 13 cartas. Vejamos um resumo delas. E ele morreu exatamente quando São João já tinha começado a escrever o Apocalipse. As cartas aos Tessalonicenses. As duas cartas têm como tema central a segunda vinda de Jesus, que é uma metáfora, a parousia, que as primeiras comunidades cristãs esperavam para breve e a sorte dos que já tinham morrido. Paulo admoesta a comunidade para a importância da vigilância. As cartas do apóstolo, depois dessas, falam mais do Cristo presente na igreja do que da sua metafórica segunda vinda. Tessalônica era porto marítimo muito importante da Grécia, onde havia forte sincretismo religioso e decadência moral. Havia uma colônia judaica na cidade, e é na sinagoga que Paulo começa a pregar o Evangelho. Havia dúvidas sobre a iminente volta do Senhor. Claro. Na segunda carta, Paulo retoma o mesmo assunto, exortando os fiéis a trabalharem. As cartas devem ter sido escritas por volta do ano 52, quando estava em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária pela Ásia. Em seguida, vamos falar sobre a carta aos Gálatas. São Paulo visitou os Gálatas na segunda e na terceira viagem apostólica. É hoje a região da Ankara, na Turquia. A carta foi escrita por volta do ano 54, quando Paulo estava em Éfeso, onde ficou por 3 anos. O motivo da carta são as ameaças dos cristãos oriundos do judaísmo que querem obrigar ainda a observância da lei de Moisés. Paulo mostra que é a fé em Jesus que salva e não a lei, e exorta os Gálatas a viverem as obras do Espírito e não as da carne. Esta carta também é um documento autobiográfico de São Paulo, além de ser um documento de alta espiritualidade. Em seguida, vamos falar da carta aos Coríntios. Corinto ficava na Grécia, região chamada de Acaia. E no ano 27 a.C., César Augusto, imperador romano, fez de Corinto a capital da província romana da Acaia. Foi nesta cidade portuária, rica e decadente na moral, que Paulo fundou uma forte comunidade cristã na sua segunda viagem. Aí encontrou o casal Átila e Priscila, que muito o ajudou. Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, até o ano 53. Na sua terceira viagem, ele ficou 3 anos em Éfeso, também na Grécia, e daí escreveu para os coríntios. A primeira carta contém sérias repreensões dos pecados da comunidade, as divisões e a imoralidade. Posteriormente, dá respostas às questões propostas sobre o matrimônio, a virgindade, as carnes imoladas aos ídolos, as assembleias de oração, a ceia eucarísticas, os carismas, a ressurreição dos mortos, etc. É uma das cartas mais amplas de São Paulo em termos de doutrina e disciplina na igreja. A segunda carta é bem diferente da primeira. Não é tanto doutrinária, mas trata das relações de Paulo com a comunidade. E desfaz inclusive mal-entendidos e faz a sua defesa diante de acusações sérias que recebeu dos cristãos judaizantes. Nessa carta, Paulo mostra sua alma, seus sofrimentos e angústias pelo reino de Cristo. Resume-se na frase: é na fraqueza do homem que Deus manifesta toda a sua força. A carta aos Romanos. A carta aos Romanos é bem diferente das outras cartas de São Paulo, pelo fato de ser uma comunidade cristã
que não foi fundada por ele, o que foi feito por São Pedro. Esta carta foi escrita no final da terceira viagem missionária de Paulo em Corinto, por volta do ano 57 e 58, a fim de preparar sua chegada a Roma. É uma carta onde temos o ponto mais elevado da elaboração teológica do apóstolo. Não trata de assuntos pessoais, mas da vida cristã, a justificação por Cristo que nos faz ser e viver como filhos de Deus e mostra a lei de Moisés como algo provisório na história do povo de Deus. O ponto alto da carta é o capítulo 8, onde mostra que a vida do cristão é uma vida conforme o Espírito Santo, que habita em nós, nos leva à santificação, vencendo as obras da carne, levando-a à transfiguração no dia da ressurreição universal. Tudo foi pregado por Deus, Pai, que nos fez filhos no seu Filho, a fim de dar a Cristo muitos irmãos co-herdeiros da glória do primogênito. As epístolas do cativeiro. Estas cartas são as escritas a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. Cada uma delas apresenta Paulo prisioneiro. Trata-se do primeiro cativeiro em Roma. Paulo também esteve preso em Filipos, Jerusalém, em Cesareia, em Roma pela segunda vez. Carta a Filemon. Quando Paulo estava preso em Roma pela primeira vez, entre os anos 61 a 63, foi procurado pelo escravo Onésio, que fugira de seu patrão Filemon em Colossos e procurou abrigo em Roma. Pela legislação judaica, o escravo fugitivo não devia ser devolvido ao dono, diferente da lei romana que protegia o patrão. Então Paulo devolve Onésio a Filemon, cristão, e pede-lhe que pela caridade de Cristo receba o escravo não mais como coisa, mas como um irmão. É a primeira declaração dos direitos humanos no cristianismo. Carta aos Filipenses. Filipos era uma grande cidade fundada por Filipe II, pai do imperador macedônio Alexandre Magno, e que o imperador romano Augusto transformou em importante posto avançado de Roma. Durante suas viagens, Paulo esteve 3 vezes em Filipos e fez fortes laços de amizade com os cristãos. A carta aos Filipenses é chamada a Carta da Alegria Cristã, por repetir 24 vezes esta palavra. Aos filipenses que sofriam perseguições, como ele na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Nada pode tirar a alegria daquele que confia em Jesus. Carta aos Colossenses. Colossos era notável centro comercial que ficava na Frígia, na Ásia Menor, a 200 quilômetros de Éfeso, próxima de Laodiceia e Hierápolis. Paulo esteve por 2 vezes na região da Frígia. O motivo da carta são os pregadores de doutrinas estranhas, provocando o sincretismo religioso, como as pseudo-religiões afro-brasileiras fizeram com o catolicismo, nesse caso com elementos judaicos, cristãos e pré-gnósticos. Paulo fala do primado absoluto de Jesus, numa linguagem que os gnósticos entendiam. O ponto alto da carta é o hino cristológico, que mostra Cristo como o primeiro e o último, o Senhor absoluto no plano da criação e da redenção. Carta aos Efésios. Éfeso era a capital da Ásia Romana, proconsular famosa, onde se cultuava a deusa Ártemis. Aí Paulo esteve durante 3 anos. A carta não se trata de assuntos pessoais, mas teológicos. É um pouco parecida com a carta aos Colossenses, a fim de combater os erros de doutrina que também ali começavam a surgir. Paulo mostra a importância da igreja para a realização da obra de Deus.
é a eclesiologia de São Paulo. Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. É de importância a beleza prólogo da carta, que apresenta um hino de ação de graças à Trindade. As epístolas pastorais. As cartas a Timóteo e Tito. São as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, foram 2, e uma a Tito. No final de sua vida, na última viagem ao Oriente, antes de ser preso e enviado a Roma pela segunda vez, por volta do ano 65, Paulo deixou Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta, no Mediterrâneo, como bispos. A carta é cheia de recomendações sobre o pastoreio das ovelhas, especialmente no combate às falsas doutrinas, além de dar as orientações sobre a organização da vida da igreja. Normas que até hoje são seguras para a indicação de diáconos, presbíteros e bispos. São cartas de um valor imenso para a igreja. Carta aos Hebreus. Até 50 anos atrás, se dizia que esta carta era de São Paulo, mas com os novos estudos, hoje já não se afirma o mesmo. Contudo, é uma carta canônica, é palavra de Deus reconhecida pela igreja. O grande escritor cristão de Alexandria, Orígenes, admitia que Paulo fora o autor da carta, mas não o redator, e assim explicava a diferença de estilo das demais cartas do apóstolo. Entretanto, o conteúdo da carta é paulino. A carta é dirigida aos hebreus convertidos ao cristianismo, especialmente aos sacerdotes judeus convertidos, ameaçados pela perseguição que começava por volta do ano 64 com Nero. Talvez esses sacerdotes convertidos estivessem desanimados e tentados a voltar ao judaísmo. O autor da carta lhe escreve a fim de fortalecer-lhes a fé e a certeza na mensagem de Jesus Cristo. O objetivo da carta é mostrar a primazia da nova aliança em Jesus Cristo sobre a antiga aliança. Aparece aí uma verdadeira cristologia que mostra Cristo como homem e Deus. A carta foi escrita por volta dos anos 64 a 66. Devemos lembrar que em 70 o general romano Pompeu destruiu o Templo de Jerusalém e a partir daí não haverá mais os cultos judaicos em Jerusalém como eram antes. Foi nesta época que aconteceu a grande tribulação, que em Apocalipse e Mateus 24 narra. Então, minha gente, esse livro ficou um pouco longo porque eu quis resumir todas as cartas de São Paulo. Então, eu espero que quem ficou até aqui não se esqueça de se inscrever aqui agora, porque o próximo vídeo vai ser sobre as cartas católicas na Bíblia, que são dos outros santos apóstolos. E depois, para finalizar, um breve vídeo sobre o Apocalipse e revelando já o que significam algumas coisas. Números, símbolos, enfim, né? E dia 6, a nossa grande live sobre parapsicologia, religião, fenômenos paranormais e hipnose, né? Então se inscreva, ative o sininho para você receber todas essas notificações que chegarão. Obrigado e até a próxima.